Santo dia, minhas irmãs. Iniciamos o nosso 6º dia de reflexão, lendo o que nos diz o Evangelho de São Mateus 13, de 24 a 32. São 2 pequenos textos que nos falam do joio e do trigo e o grão de mostarda. São textos que nós já ouvimos diversas vezes, né? E que vão nos ajudar hoje na nossa reflexão. Nós somos aquilo que amamos. Por isso, devemos viver para Jesus e Maria, cultivando o que é eterno em nós. Só assim agiremos inspirados na sabedoria celeste, procurando o amor de Nossa Senhora e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses 2 textos que falam do joio do trigo e da semente de mostarda, eles querem nos dizer que nós devemos nos preocupar com o que nós plantamos em nosso coração e nossa alma, pois é daí que sairão os frutos que vamos colher no futuro. Nós temos que nos preocupar com tudo aquilo que nós escolhemos para nós. As nossas escolhas têm que ser muito bem pensadas, porque tudo que nós fizermos hoje terá consequência no futuro. Se só plantarmos murmuração, desconfiança, medo ou ódio, é somente isso que nós vamos colher no futuro. Se nós semearmos coisas ruins hoje, são coisas ruins que nós vamos colher no futuro. Mas se a gente escolher plantar somente amor, paz, justiça e misericórdia, fé, caridade, compaixão, seremos muito felizes em colher lindos frutos de tudo isso. Se você planta laranja, é laranja que você vai colher, né? Mas se plantar espinhos, é espinho que você vai encontrar na sua colheita. É preciso, para tanto, conhecer as sementes, saber a diferença entre elas, como devem ser plantadas, cultivadas, podadas, regadas e colhidas. Enfim, quem plantou joio junto com o trigo tinha a intenção de prejudicar a colheita, porque sabia que o joio ia atrapalhar a colheita do trigo. Então, se você vai plantar alguma coisa dentro de você, você primeiro tem que conhecer. Tá? Você tem que saber o que você está plantando, porque depois você vai colher os frutos disso que você está plantando. É preciso saber a diferença entre um joio e um trigo, senão você vai plantar a semente errada. Se você não sabe qual é a diferença do bem e do mal, você vai acabar plantando o mal, pensando que está plantando bem. Também precisamos ter consciência que uma pequenina semente de mostarda pode virar uma grande árvore frondosa, para plantá-la no lugar certo e no momento certo. Porque se você planta uma sementinha pequenininha dentro de casa, num vasinho, como é que ela vai virar uma árvore frondosa? Então você tem que saber, conhecer todas as sementes, tudo aquilo que você vai plantar dentro de você tem que conhecer primeiro. No Tratado da Verdadeira Devoção, no capítulo 7º, que trata dos efeitos maravilhosos que essa devoção produz numa alma que lhe é fiel, aqui no nosso tratado está na página 116. Esse capítulo fala dos efeitos maravilhosos que essa devoção produz numa alma que lhe é fiel. Então, quando você é fiel a Nossa Senhora através dessa devoção, acontecem algumas coisas, tem alguns efeitos em você. Então é como se você estivesse plantando uma semente. Está no artigo 6º, que fala da transformação das almas em Maria, a imagem de Jesus. Nós lemos o seguinte, no número 218. Se Maria, que é a árvore da vida, for bem cultivada em nossa alma pela fidelidade às práticas dessa devoção, ela dará fruto em seu tempo. E seu fruto não é outro senão Jesus Cristo.
Entenderam por que nós temos que plantar essa devoção em nosso coração? Porque os frutos dessa devoção é Jesus Cristo. Pelo caminho imaculado de Maria e por essa prática divina, trabalha-se todo dia, trabalha-se num lugar santo, trabalha-se pouco. Em Maria não há noite, pois ela jamais pecou, nem teve sequer a sombra de um pecado. Maria é um lugar santo, o santo dos santos, em que se formam e modelam os santos. Então, Maria é a planta segura, é a árvore da vida que nós devemos plantar no nosso coração, porque dela vai surgir o fruto que é Jesus Cristo. Isso que nos provoca em nós essa devoção. Aqui está falando, e nos formam e modelam santos. O que é modelar? Formar. Quando você pega uma massa de modelar, que vai fazer uma escultura, você vai modelando, né? Vai fazendo o molde daquilo que você quer reproduzir. Se você quer fazer um modelo idêntico ao que você está querendo reproduzir, por exemplo, eu quero reproduzir o rosto de Jesus. Se eu for fazer só com a mão, pode ser que alguma coisa fique diferente, porque depende da minha habilidade. Agora, se eu pegar uma forma, né, uma forma que tem a imagem de Jesus e colocar argila ali dentro, ela vai ficar idêntica. Tá? Então, quando nós nos deixamos moldar por Nossa Senhora, ela pega o molde de Jesus, nos coloca ali dentro e nos modela a imagem dele. Nós ficamos parecidas, o mais parecido possível com Jesus. Essa devoção é a maneira correta de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Então, quanto mais a gente permite, mais Nossa Senhora vai nos moldando, mais formando ali dentro da forma e vai nos modelando a imagem de Jesus. A Santíssima Virgem é o molde de Deus, o molde próprio para formar e moldar deuses, né? Aquele que é lançado no molde divino fica em breve formado e moldado em Jesus Cristo. Nele, pois, foi lançado no mesmo molde que formou Deus. Imaginemos agora o ventre de Maria. Jesus foi formado lá no ventre de Maria, não foi? Agora imaginemos que nós estamos sendo formadas também dentro de Maria. Ela é a nossa forma, né? Nosso molde. Então ela vai nos moldar como ela moldou Jesus, do mesmo jeito. Minhas irmãs, deixemos-nos moldar por Maria. Estreitemos os laços que nos unem à nossa Mãezinha Celeste. Se na ordem da natureza a mãe contribui para o desenvolvimento do seu filhinho, na ordem sobrenatural, Maria Santíssima torna-se imprescindível para que sejamos formados e moldados na vida da graça, até que Cristo seja formado em nós. Está querendo dizer aqui que se uma mulher normal, né, na natureza comum, a mulher cria o filhinho dela lá dentro, em Maria nós somos formados e moldados pela graça divina, até que sejamos muito mais parecidos com Jesus. Para alcançarmos essa graça de crescermos espiritualmente, precisamos dessa graça santificante e de caridade que nos são dadas, aumentadas ou restituídas através dos sacramentos. Então, quando nós somos batizados, quando nós fazemos a Eucaristia, quando nós nos confessamos, comungamos, quando nós fazemos qualquer um dos sacramentos, nós estamos recebendo a caridade de nos dar, aumentar ou restituir a graça. A Santíssima Virgem, com o Espírito Santo, move-se para recebermos bem os sacramentos. Então, quando nós temos Maria, né, e o Espírito Santo ao mesmo tempo,
Os dois juntos promovem uma maneira mais segura e mais graciosa de recebermos os sacramentos. Temos somente que ser dóceis a eles, cooperando com a ação materna da Virgem Maria, pois aí encontraremos a divina sabedoria, que nos fazia sentir doçura e paz, mesmo se estivermos envoltos em sofrimentos desmedidos. Isso quer dizer que enquanto nós estivermos nas mãos de Maria, sendo dóceis e obedientes a Maria, nós sentiremos, encontraremos a divina sabedoria, que nos faz sentir doçura e paz, mesmo nos momentos difíceis. Imitando a Mãezinha do Céu é que alcançaremos a feliz predestinação, que é chegar ao céu, à salvação. Pois com a prática das suas virtudes, teremos a graça da bem-aventurança eterna. Bem-aventurança eterna é ser feliz lá na eternidade, na presença de Deus, né? Então agora vamos fazer aquele silêncio, um pouquinho de silêncio. Deixa o seu coração mostrar para você o que você sentiu nesse momento com as palavras que eu disse. Agora vamos às nossas perguntas. Depois de tudo que você ouviu, de tudo que você sentiu, responda para você mesma essas perguntas. Qual foi a semente que eu plantei no meu coração? Ou quais foram, né? Se foram várias sementes, quais foram as sementes que você plantou no seu coração? Pensa com bastante carinho, o que você plantou no seu coração? Uma semente só ou várias sementes, tá bom? Segunda pergunta, eu tenho cuidado, cultivado, podado e regado essa semente que eu plantei no meu coração? Eu tenho cuidado? Porque às vezes a gente planta e deixa largado lá, deixa o sol bater, deixa a chuva molhar, né? Deixa as coisas acontecerem. Você tem cuidado da semente que você plantou no seu coração? Eu já estou colhendo os frutos da árvore que eu plantei? Como são esses frutos? Se você plantou, por exemplo, se você plantou amor no seu coração, né? Você plantou amor, com todo carinho, todo cuidado, tem regado todos os dias essa sementinha do amor, né? De vez em quando tem que fazer uma poda, né? Tem que regar, tem que molhar, tem que colocar a exposição do sol, que é Jesus. E aí chega um momento que você começa a receber os frutos. Você já tem começado a receber os frutos das sementes que você plantou. E como é que são esses frutos? São frutos bonitos, viçosos, saborosos? Mais uma pergunta. Eu estou satisfeita com as árvores que eu cultivo no meu coração ou tem alguma árvore que eu preciso arrancar com raiz e tudo? Às vezes a gente vai plantando, alguém dá uma sementinha pra gente ou uma mudinha, a gente vai colocar lá, mas não sabe nem o que é aquilo, né? Quando você vê, é urtiga, é um troço venenoso que faz mal para a saúde. Aí você tem que arrancar com semente e tudo para não prejudicar o resto do seu jardim. Outra pergunta. Eu tenho sido dócil e obediente, permitindo que Nossa Senhora me molde a imagem de Jesus? Porque ser moldado é doloroso, né? Você está em uma forma, de repente vem alguém e vai te apertando para você caber dentro daquela outra forma, isso dói, isso é doloroso. Você tem sido dócil, tem aceitado os ajustes que você tem que fazer para caber naquela forma? Porque essa forma é molde de Jesus, você vai ficar semelhante a Ele. Última pergunta, eu tenho me beneficiado das graças dos sacramentos? Porque tem gente que não sabe dos benefícios que recebe quando batiza, quando faz a primeira Eucaristia, todas as vezes que comunga, todas as vezes que recorre ao sacramento da reconciliação e se reconcilia com Deus, né?
as penitências, tudo que a gente faz, os sacramentos do casamento, da ordem, né? Todos esses sacramentos, eles são graças na nossa vida, a gente ganha muitas graças. E você tem se beneficiado disso, tem comungado com frequência, tem feito a penitência várias vezes, né? Quanto mais você fizer, melhor. Agora nós vamos fazer a oração do dia. Reze comigo. Senhora Dulcíssima, rompei em nós as cadeias que nos prendem ao espírito do mundo. Santíssima Virgem, queremos emendar-nos realmente. Entregamos-nos ao vosso serviço, experimentando a liberdade de sermos as vossas escravas do amor. Amém. A jaculatória de hoje é: Maria Santíssima, árvore da vida, plantai em nós a semente do amor e da fidelidade. Esse post a gente vai estar lá embaixo, depois do vídeo, ok? Então, nós estamos no 6º dia, estamos desenvolvendo uma reflexão sobre tudo aquilo que nos afasta de Deus, tentando nos aproximar dele através de Maria. Espero que vocês tenham um bom proveito de tudo isso que foi falado hoje. Anotem tudo no seu caderno, todas as dúvidas, perguntas. Se precisar, coloca aqui embaixo para a gente poder tentar resolver. Ok? Até amanhã.